Nós, a cada momento, estamos sendo surpreendidos por decisões no âmbito da Casa, surpreendidos por decisões das instituições, que nós, neste momento de dificuldades e crise que estamos atravessando, precisaríamos de um equilíbrio no relacionamento entre os estamentos da base da democracia, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esse equilíbrio é fundamental para um país do tamanho do Brasil e, sobretudo, na crença dos brasileiros, na sua justiça, no seu Congresso, que, apesar de todas as mazelas, de todas as fragilidades, de todos os pecados, ainda é um Congresso que representa a sociedade. Ninguém chega aqui pelas suas próprias pernas. Chega aqui nesta casa, trazido pelo voto popular democrático. E esta é o sinal e a emblemática condição de uma democracia, senador Moca, que nós viemos aqui pelo voto livre e secreto do eleitor brasileiro e das eleitoras. O senhor, lá do seu Mato Grosso do Sul, senador Raimundo Lira da sua Paraíba, senador Cristóvão aqui do Distrito Federal, Armando Monteiro do Pernambuco, Jorge Viana do Acre e eu, com muita honra, do Rio Grande do Sul. A Câmara é a mesma coisa. Portanto, se aqui estão pessoas identificadas com a ética, com a moral, e outras pessoas que não têm compromisso, a sociedade tem que pensar, porque foi ela que mandou, o eleitor é que mandou para cá. E aqui está um pedaço muito preciso da sociedade brasileira, com os seus defeitos e as suas virtudes. Da mesma forma, o Judiciário, a composição do Judiciário. Estamos acompanhando o trabalho de uma operação que o mundo inteiro está conhecendo e acompanhando, assim como acompanhou na Itália a operação das mãos limpas, que destroçou, demoliu as máfias italianas. E no Brasil nós estamos numa operação conhecida como Lava Jato, enxergando uma luz no fim do túnel em relação ao fim da impunidade. A apuração severa e rigorosa da investigação da Polícia Federal, com a ação do Ministério Público, mas, sobretudo, com a tenacidade, com o empenho, com a seriedade exemplar e o equilíbrio do juiz Sérgio Moro. E isso tem representado para os brasileiros essa esperança de ver o Brasil realmente passado a limpo nessas mazelas que tanto entristecem o Brasil, porque a corrupção consome o dinheiro que falta na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura do país. É um crime o desvio praticado do recurso público pela corrupção. Demoliram a Petrobras, implodiram a Petrobras, destruíram a Petrobras, que se reergue agora com uma nova gestão preocupada com a transparência, com a boa governança, com o bom gerenciamento, com as escolhas corretas. Os fundos de pensão, que tiveram o maior prejuízo da sua história, também começam a trilhar um caminho de maior responsabilidade na gestão, nas aplicações. E é exatamente por esse curso novo, pelo destino da Operação Lava Jato, que muita ação que acontece, às vezes nos leva a duvidar. Quem é contra a Lava Jato? Quem está contra o trabalho do juiz Sérgio Moro? Quem? E hoje foi surpreendente para o país a decisão do ministro Edson Fachin de retirar do juiz Sérgio Moro o processo que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quais as razões? Eu penso que o ministro Fachin, que vem merecendo aqui o respeito da nação, precisa explicar, do ponto de vista jurídico, por que fez isso. Nós não podemos tirar da sociedade brasileira e matar a última esperança com o sucesso da Operação Lava Jato, na investigação rigorosa, bem feita, comprometida, séria, com base na lei. Não uma investigação persecutória, uma investigação que vá apenas perseguir os inimigos do rei e proteger os amigos do rei,
mas uma investigação limpa e criteriosa, equilibrada. Então, por que o nosso ministro Edson Fachin tomou essa decisão? Qual foi o motivo? E ele prestará um grande serviço se ele explicar, senador Cristóvão, as razões que levaram a retirar da competência e da alçada do juiz Sérgio Moro, que conduz a Lava Jato, a questão relacionada ao ex-presidente Lula, que foi submetido a um interrogatório em que o desempenho do juiz foi revelador da sua seriedade, do seu respeito perante um acusado, um denunciado. O Brasil inteiro, naquele momento, pôde perceber a lisura e o respeito que teve com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, é surpreendente, pelo menos para muitos dos parlamentares, das lideranças com as quais conversei, essa decisão do ministro Fachin de retirar da competência da chamada República de Curitiba essa responsabilidade. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, eu fico feliz de vê-la trazendo esse assunto para cá. Para mim foi uma surpresa total ver essa decisão. Não que eu emita juízo do ponto de vista jurídico. Também eu, senador. Ele deve ter seus argumentos. Mas porque eu, como qualquer brasileiro, vejo hoje as coisas todas sob alguma suspeição. E o capital mais escasso que nós temos hoje é a credibilidade. As pessoas falam que o problema, senador Raimundo, é a falta de dinheiro no Tesouro, que eu acho que é sim. Nós desperdiçamos muito dinheiro. Mas pior do que isso, pior do que o déficit fiscal é o déficit de credibilidade que nós temos hoje. E o judiciário tem sido ainda uma reserva de credibilidade na opinião pública, começando pelo juiz Moro. O ministro Fachin também, como a ministra presidente Carmen Lúcia. Mas qualquer gesto que eles façam tem que ser visto na perspectiva. Como é que isso vai ter de repercussão na credibilidade do judiciário? A maneira de ter credibilidade é mostrar, olha aqui o que a lei manda. Então, o ministro precisa vir explicar para nós, que somos leigos, porque está escrito nas leis que deve-se tirar esse processo das mãos do juiz Moro. O Brasil precisa dessa explicação. Não pode ser uma decisão autocrática e sem justificativa. Que seja autocrática porque o juiz tem seus poderes legais e muitas vezes monárquicos. Muito bem, mas que explique por que o poder monárquico foi usado baseado na lei. Hoje eu não vejo essa lei. Pode ser por falta de conhecimento, mas ele precisa sim explicar isso à opinião pública, porque permite todas as suspeitas do mundo. Todas as suspeitas são levantadas, como a senhora viu em conversas que nós tivemos aqui, relacionadas às relações, a tudo. E o pior é que não é o primeiro arranhão na credibilidade. A maneira como foi feita a tolerância com o empresário Joesley Batista gerou, sim, um arranhão sério. A maneira como o TSE julgou o pedido de cassação da chapa gerou um descrédito no judiciário e de descrédito em descrédito o judiciário vai terminar virando o legislativo e o executivo, que estamos sem nenhuma credibilidade. O judiciário não tem gordura para queimar de credibilidade, como nós não temos também. Mas pelo menos não está no esqueleto. É preciso que os ministros cuidem para que essa credibilidade que ainda existe continue. E uma das razões disso é a explicação de por que essa decisão foi tomada. Por isso, eu agradeço muito a senhora estar levantando esse assunto aqui, que eu não vi ninguém ter levantado ainda, e por isso eu quis manifestar a minha solidariedade à sua posição. Obrigada, senador Cristóvão Buarque. Eu queria agradecer imensamente porque Vossa Excelência complementa o raciocínio que eu vim aqui desenvolver na tribuna nesta tarde de uma maneira absolutamente pertinente, porque invoca e acrescenta casos que aconteceram, como foi o julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral e outros episódios que, da mesma forma, também nos dão perplexidade, como o prêmio dado ao delator Joesley Batista, que ganhou
uma mega cena da virada sozinho com o que foi concedido a ele como premiação pelas informações que concedeu. Outros delatores não tiveram a mesma sorte e estão presos. Marcelo Odebrecht, por exemplo, está 2 anos preso e não recebeu uma mínima, comparativamente, um mínimo benefício comparativamente ao que foi concedido a Joesley Batista. Então, de fato, Vossa Excelência traz para enriquecer muito, mas eu diria para deixar bom um pronunciamento e uma inquietação que eu tenho, e Vossa Excelência comigo também tem a mesma inquietação. Por que isso aconteceu? E mais terá responsabilidade com a sociedade brasileira, se não quiser ter com o Congresso, com esta Casa, com o Senado. O ministro Fachin, que foi aqui aprovado por todos nós, mas tem ele que dar uma satisfação à sociedade brasileira, que paga o seu salário, de dizer as razões que levaram a ele tomar essa decisão, retirando da competência do juiz Sérgio Moro este processo e o caso envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei é para todos, ninguém está acima da lei. Muito obrigada, senhor presidente, obrigada, senador Cristóvão Buarque, pelo apoio inestimável nesta tarde, nesse pronunciamento. Muito obrigada.